Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do AlusCast, o podcast da Alus. O meu nome é Pedro Vassalo. O meu é Bernardo Parolini. E hoje você conhecerá mais uma história capaz de te inspirar com uma dose de fé, para te ajudar a alcançar o seu propósito de vida. E bom, se você não sabe ainda qual é ele, A nossa missão é te ajudar com isso. como sempre dizemos aqui na Alus, viver por algo maior do que nós mesmos. Então vem com a gente, let's bora! Bom demais. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do AlusCast. Estamos aqui hoje com o Otávio. Muito obrigado pela participação, meu querido. Eu que agradeço. Vou deixar, como sempre, o Otávio se apresentar, mas hoje aqui a gente vai ter um papo bem interessante, tanto sobre a vida pessoal do Otávio, quanto a instituição que ele representa, e a gente falar muito sobre a maneira no qual as organizações têm transformado a sociedade ao seu redor, e também como ele decidiu trilhar esse caminho, né, para a vida pessoal dele e encontrar esse sentido maior de vida. E, bom, a gente vai ter um papo bem interessante. O que você tem a dizer no dia de hoje, Pi? Por enquanto, pelo que a gente estava conversando aqui antes da nossa conversa, tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito bom. Então, quem está assistindo a gente, ouvindo a gente, pode ter certeza que vai inspirar muitas pessoas. E, assim, muita coisa que a gente sempre conversa aqui em todos os podcasts, falando sobre social, e tem o lado ambiental, tem alguns outros pontos, mas para quem curte essa vibe do social, tudo que nós conversamos sobre Moçambique, quando a gente foi para Moçambique, sobre Nordeste, enfim, vários outros projetos que a gente já trouxe aqui, já participou, acho que hoje a pegada vai ser bem social. Legal. O Otávio falou pra gente que ele tá emocionado antes de vir pra cá, tiveram algumas questões pessoais, então ele tá assim, ao ponto de se emocionar. Então preparem na cadeira, aperte o cinto que o papo vai ser bom. A flor da pele. É isso mesmo. Então é isso, a palavra tá com você. A primeira pergunta pra gente começar o nosso bate-papo, já é de praxe aqui do AlusCast. Se apresenta pra quem tá se ouvindo, mas sem falar o que você faz. Legal. Primeiro dizer da minha alegria de estar aqui, né? Tô super feliz. E é difícil responder isso, porque, em regra, a gente associa quem nós somos ao nosso trabalho, né? Então, responder quem eu sou sem falar do trabalho é um desafio por si só. Mas eu me chamo Otávio Pedersoli, né? Eu sou um espírito imortal estagiando aqui na Terra. Eu entendo o nosso planeta Terra como uma escola, como uma estação de trabalho. E, nesse sentido, antes de qualquer coisa, eu gosto de dizer que eu sou um aprendiz. Eu sou um aluno matriculado nessa escola, exercendo, tentando aprender e tentando melhorar. Então, eu sou pai da Isadora e da Emanuele. Aí já estou descumprindo a regra, né? Se tem um título que eu considero importante, é esse, de pai. Esse tá valendo, esse é válido. Esse vale. Esse é o melhor, né? Um dia nós seremos, né, Pedro? Eu beijo a ele, não só Não, não sou. Pô, velho, não vai falar não? Vai ficar... Assunto essa menina, mano. Não. Deixa o Otávio hoje. Eu ia dizer, antes de pai, né? Eu ia falar que eu sou professor, mas como não pode falar de Por carreira, enquanto. por enquanto, né? Mas então, para mim ser pai acho que me define muito, tanto na condição de aprendiz, porque para ser pai, tentar ser um bom pai, é necessário ter humildade para aprender todo dia, né? E então é isso, cara. Eu sou um aluno matriculado numa escola. E brinquei também que eu tô aí na iminência de completar meu cinquentenário, né? Espero estar na metade desta jornada escolar. E o dia que vocês ouvem este podcast é o dia do seu aniversário. Dia 2 de setembro, né? Esse Então, podcast tá hoje, né, não que nós estamos gravando, mas no dia que tá saindo ao ar é exatamente o aniversário. já podem me dar os parabéns aqui embaixo. Deixa aí no né? comentário. Já escreve aqui no comentário, parabéns. Legal. Mas, Otávio, vendo essa questão que a gente conversou hoje, né, antes de a gente entrar no podcast, você falou muito sobre essa questão do seu coração, né, o porquê que você está aqui, você falou sobre essa questão de aprendiz. E quando você era criança, teve alguma coisa que te marcou para ser quem você é hoje? Olha, assim, a idade mais nova que eu me lembro para relacionar com a sua pergunta, eu já devia ter uns 14 anos, mais ou menos. Eu estava na escola e entrou o presidente do Grêmio da minha escola, estudei no Colégio Santo Agostinho, aqui de Belo Horizonte. Ele tinha
aberto a inscrição para a chapa concorrente do Grêmio e ninguém se candidatou. E ele achou assim que ele era candidato à reeleição. Ele achou que não ia ser legal ser chapa única. Ele reabriu os prazos e passou nas salas divulgando. Eu nem sabia o que era Grêmio. E aí a gente resolveu montar uma chapa e ganhamos. Então acho que ele arrependeu. Ele arrependeu depois. E depois virou meu amigo, Jorge, né? Cara muito bacana, inclusive. Mas essa é a primeira lembrança que eu tenho, porque a partir dali eu comecei a interessar por política, por políticas públicas, por comunicação, por Constituição, que eu nem sabia direito o que era, né? Isso aí eu devia estar com meus 13, 14 anos. Então essa é a imagem assim, mais remota que eu tenho de ter despertado assim, o interesse. E aí depois eu resolvi estudar direito e as coisas foram acontecendo. Né? Legal. Então você acha que essa paixão pelas pessoas, por se preocupar pelas pessoas, buscar entender o lado delas, nasceu aí? Ou você acha que isso vem Eu direto? acho. Bom, que a minha memória me permite buscar foi aí, porque o Grêmio, aliás, né, muitas escolas hoje não tem mais Grêmio, né? Esse eu acho um movimento importante de ser retomado, porque representante sala, Grêmio estudantil, depois tomou um viés, muitas vezes político partidário, que se perdeu no propósito, né? Mas essa experiência de você, por exemplo, se candidatar a representante da sua turma e falar em nome da turma, com os professores, com a diretoria, etc., é uma experiência assim, riquíssima de começar a olhar para o lado, né? Sair do próprio umbigo e despertar para o interesse da coletividade e tudo. Então, a minha memória mais remota é nessa linha aí do Grêmio. E liderar isso, né? Maior o que serve. Exatamente. Uma lição meio esquecida, né? Hoje os líderes, não raro, primeiro se servem, né? Se sobrar, serve os outros. Mas a gente sabe que a liderança é exatamente o contrário, né? Interessante. E você falando sobre essa questão de Grêmio, de como você coordena um representante de sala, acaba sendo um pré-trabalho no seguinte sentido. Você tá lá, tem toda uma questão de entender que existem pessoas, que as pessoas precisam de ter um nome para representar elas. E, consequentemente, isso é o ambiente de trabalho, onde você tem a área que você atua e, consequentemente, tem uma pessoa que é, vamos falar assim, a pessoa que você tem que reportar. E é basicamente isso. E desde pequena as pessoas começam a ter esse senso de responsabilidade. Não só senso de responsabilidade individual, mas coletiva, né? Então é bem legal isso. Super. A democracia representativa está em crise no mundo inteiro, né? E uma das causas, a meu ver, é essa de a gente precisa aprender para tudo na vida. Tava falando aqui de ser pai. Tem que aprender a ser pai, né? Ninguém nasce sabendo. Tudo bem que a gente tem o instinto, tem o coração e tal, mas a gente tem que buscar a capacitação. Uhum. Então, para ser um líder, para ser um político, um vereador, um deputado, um gestor de uma empresa, você precisa aprender. Sim. E a escola, né, esse movimento estudantil saudável, que nem sempre é, mas que deveria ser resgatado, é uma escola nesse sentido. Uhum. Né? Por exemplo, de você, em vez de preocupar só em tirar uma boa nota em matemática, você preocupar se o banheiro da escola tá legal, Uhum. né? Se a escola tá limpa, se o professor tá tendo os equipamentos necessários para dar uma boa aula, enfim, né? Uhum. Legal. Muito bom. E bom, partindo desse lugar que a gente está conversando, né, até a gente chegar no que você representa hoje, né, uma responsabilidade corporativa de um grupo grande, como que foi essa trilha? Conta pra gente a sua história dentro disso. Onde você começou enquanto escritório, como as coisas foram acontecendo, essa paixão foi crescendo, até hoje você está representando esse grande grupo. Conta um pouquinho pra gente. Uhum. Bom, aí eu fui, quando foi chegando a época do vestibular, resolvi fazer Direito, né? Estudei na Faculdade de Direito aqui da UFMG, de Minas,
também me envolvi com o CAAP, que é o diretor acadêmico de lá, então essa veia se manteve, né? E depois que eu me formei, aí eu tinha um lado empreendedor também, sabe? Então, por exemplo, eu nunca pensei em fazer concurso público. A maioria da minha turma enveredou para o concurso público, que eu acho super legítimo e bacana, mas eu não. Eu fui desbravar a... Mas não pra mim, né? Não para mim, né? E aí eu fui desbravar a advocacia. Não tinha família de advogados, então comecei, né, meio que eu, uma portinha lá, uma pequena sala ali no centro da cidade. E aí comecei a desenvolver esse trabalho. Graças a Deus fui prosperando, né? Mas assim, sempre tentando, por mais que a minha advocacia era uma advocacia de assessoria para pessoas jurídicas, empresas, fundações, sindicatos, associações, mas paralelamente eu ia me engajando também com projetos sociais. Do ponto de vista voluntário. Voluntário, é. Só... No final de semana, assim, ou se meio de semana também em gestão, organização, mobilização Durante também? a semana e finais de semana. A Então, ação propriamente dita era mais final de semana. E sempre com viés educacional. Então, por exemplo, nos 20 anos da Constituição, que aconteceu em 2008, eu publiquei um livro infantil para ensinar noções de direito para as crianças. Que demais. São as aventuras da doutora Constituição. Até trouxe aqui para vocês. Legal. Só que o que acontece? Eram atividades pontuais, sabe? E aí gerava uma certa dose de frustração, porque eu precisava pagar o leitinho das crianças, né? Então eu exercia a advocacia e ia fazendo essas atividades sociais em paralelo. Mas ficava um pouco frustrado, porque o meu core business eu não podia dedicar full time ao que eu queria estar fazendo, né? E aí essa coisa foi crescendo, né? Eu fui, ao mesmo tempo que eu tinha paciência de entender o meu movimento, o meu momento de vida, que eu não podia, né, só fazer o que eu gostava, né? Como diz lá aquela música do Charlie Brown Jr., às vezes faço o que eu quero, às vezes faço o que eu tenho que fazer, né? Uhum. Então, assim, lance de propósito, né, que é aqui a bandeira de vocês, que eu acho importantíssima, mas a gente tem que tirar um certo romantismo, né, dessa discussão. Saco vazio não para em pé. Saco vazio não para em pé. Então, às vezes você precisa talvez adiar um pouco o seu propósito ou encontrar propósito no dia a dia, que às vezes você está projetando sempre o propósito para o futuro, né? Ordinário, né? O propósito é aqui agora, cara. Né? Nós estamos aqui exercendo o nosso propósito. Né? Fala a sua frase aí, B. O meu, a minha frase, nós somos seres... Não, o presente... Ah, tá. No final do podcast, a gente sempre encerra com uma frase que o presente é um presente. É isso. Né? Então, a gente sempre tem que estar entendendo que o que a gente está vivendo agora é agora. E não vai passar. Não quer dizer não vai passar, vai passar. Mas a gente tem que saber aproveitar o momento de agora, né? E é exatamente isso. Temos que encontrar propósito, temos que encontrar paixão, nos apaixonar pelo processo que a gente vive agora. É isso aí. Então, assim, propósito não é só fazer o que gosta, né? Aliás, eu acho que muitas vezes pessoas bem intencionadas dão certos conceitos perigosos para as novas gerações. Por exemplo, você tem que encontrar o que você gosta de fazer para fazer. E nunca mais vai precisar trabalhar. Mas peraí, nem sempre o que você mais gosta de fazer, no seu contexto, é o que existe ali de oportunidade de emprego e renda. Por exemplo, e aí? Como é que faz, né? Então, às vezes, você tem que encontrar alegria naquilo que é hoje e, claro, se planejar, se organizar, como foi o que eu fiz, né? Fazer uma transição de carreira, não assim, chutando o balde, né? Mas fazer algo de uma maneira organizada, sem necessidade de imputar sofrimento, às vezes, à sua família, etc.
E você falou muito sobre essa questão do início da jornada, porque você comentou que não era de uma família de advogados, né? Você veio e com cara e na coragem abriu um espaço no centro da cidade. Quais foram esses aprendizados que você teve nesse meio tempo? Porque a gente sabe que não é fácil do dia pra noite virar. Como que foi isso? Eu diria que é até impossível virar de dia pra noite, né? Se Só virar, você tem ganha- uma coisa errada. Não Exatamente. E não se sustenta, né? O ISD fala de sustentabilidade, né? Então, assim, basta dizer que quem costuma ganhar na loteria, 5 anos depois, Tá muitas pobre vezes de já novo. tá pobre de novo. Então, assim, né? Meu pai era marceneiro, né? Então, assim, minha mãe era professora. Então, eu tive que dar meus pulos, né? Como é que eu fui fazendo isso? Fui buscando cursos para fazer, não só para aprender, como para fazer networking, né? Então, essa questão do networking acho que é um ponto fundamental. E ter humildade, né? Você começa ali advogando para o vizinho, para o parente, coisa que, em regra, eu não recomendo. Se você puder. Aliás, eu tive um professor de direito civil muito bacana, Jackson, que ele falava assim: ó, vou dar um conselho para vocês. Não advoguem para parente. Se você não cobrar nada e perder a causa, ele vai falar, o parente vai falar, tá aí, tá vendo? Não olhou minha causa direito, né? Se você cobrar, ele vai falar, mas que mercenário, carreguei esse menino no colo, né? Então, de qualquer jeito, você tá errado, né? Mas no início foi assim, advogando para parente, para vizinho, e aí um vai indicando o outro, as coisas vão acontecendo, né? Então, foi assim que eu comecei. Legal. E tem muito esse viés de educação, né? Ele falou que estava presente, né, em eventos, em cursos. Também legal essa questão de que você comentou, eterno aprendiz. Isso. E como que foi essa virada, assim? Você estava no escritório, concomitantemente desenvolvendo os projetos sociais como um todo, e como foi essa virada, essa mudança de carreira, e onde você foi encaminhando para hoje, para estar à frente do Instituto Tauá? Então a gente estava falando do networking, um dos aspectos também muito legais é a questão do associativismo. Então eu comecei a me envolver com a OAB, fui presidente da OAB Jovem em 2001, e as coisas foram acontecendo. E aí, Pedro, respondendo essa sua pergunta, o escritório foi crescendo, né, a equipe foi se tornando mais ampla, e eu consegui ir delegando mais e sobrando mais tempo, aí sim, para eu focar minha agenda mais nos projetos sociais. Que é o que você ama. Que é o que eu, né, que meu olho brilha, né, que a pele arrepia. Não que as nossas tarefas ordinárias não sejam importantes, né, pessoal? Então, assim, por exemplo, o melhor projeto social é gerar emprego e renda, Melhor de todos. né? Então não tem esse romantismo do terceiro setor. O terceiro setor é fabuloso, mas ser empresário é maravilhoso também, né? Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Mas aí a minha agenda foi ficando mais liberada, eu pude delegar mais e comecei a me dedicar mais aos projetos sociais. Até o ponto que eu levei para os meus sócios o desejo de ficar integralmente dedicado aos projetos sociais. Isso há 5 anos. A turma assustou um pouco nesse momento, falou, não, calma, né? Também não precisa ser assim. Aí eu falei, ok, então vamos, né, Fazer a governança. fazer a governança, muito importante, mas saibam que existe esse desejo, que eu vou voltar com esse assunto, de me dedicar 100% aos projetos sociais, Uma vez por mês. até que aí eu esperei uns 2 anos, sabe? E aí há mais ou menos uns 3 anos eu voltei com o assunto e a gente fez um planejamento para isso acontecer. Pois bem, nesse meio tempo veio a pandemia, né? E só uma pergunta antes. Do escritório, você era responsável por qual parte que ficava na sua responsabilidade? E aí, conta um pouquinho desse planejamento sucessório, assim, a gente pode dizer. Legal. O escritório, eles são 5 sócios, mas todos os outros 4 começaram estagiários. Porque, como eu falei, não tinha parente, eu comecei do zero, né? Então, aos poucos, o escritório foi crescendo e estagiário, virou advogado júnior, etc.
Até que aquela pessoa ia se destacando tanto que eu pensava, bom, ou eu chamo para ser sócio, ou ele vai bater asa, né? Vai abrir o próprio escritório, etc. Então, isso para dizer que a gente sempre teve uma intimidade, né? Uma sinergia, uma confiança muito grande. Então, quando eu cheguei depois, de novo com a conversa, falei, ó, agora eu não topo mais adiar. Todo mundo aceitou. E a gente fez um planejamento. Deu sair das funções. Até então eu era o CEO do escritório, né? E a gente meio que repartiu as minhas atribuições entre os outros 4 sócios. Entendeu? E aí eu fui realmente me desligando. Nesse meio tempo, clientes novos eu já nem lidava diretamente. Mas aí entra o Tauá, porque o Tauá, eu já conhecia o Tauá há mais de 20 anos. O Tauá já era atendido juridicamente pelo escritório há cerca de 22 anos. Me relacionava muito com a família e com a empresa. E aí a Lisete, atual CEO, ficou sabendo que eu estava nesse processo de licenciamento da advocacia. Uhum. E me chamou para conversar. O Tauá sempre realizou vários projetos sociais. Mas não existia um instituto Tauá com personalidade jurídica própria, independente do grupo. As atividades eram feitas dentro das pessoas jurídicas do próprio hotel. E aí ela me chamou, ela ia assumir a presidência em janeiro, né? Ela começou agora como CEO em janeiro desse ano. Então a gente começou essa conversa ano passado. Aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Ela manifestou, falou, olha, na minha gestão eu quero ir além dos projetos sociais, eu quero criar um instituto, eu quero que a gente avance nessa pauta social. Tauá já é referência de ESG há alguns anos, né? E aí era como se eu, que amava jogar futebol, tivesse sido convidado para ser jogador do Barcelona, né? Ou do Real Madrid. Então a conversa fluiu muito fácil. E como que foi essa questão da construção disso? Porque tudo na vida é alinhamento de expectativas, seja questão de relacionamento, seja questão de sociedade, seja questão de família, estudos, trabalho. Creio que foi algo que brilhou seus olhos e tem essa questão de ter esse planejamento que você deixou bem claro. Não chutar tudo pelos ares. Como que foi essa construção do instituto e como que está hoje, vamos falar assim, a governança, né, do Instituto Tauá? Legal. Então, o Tauá, a rede de hotéis, começou em 1986, né? Em Caeté, era um sítio da família e começou lá com 22 apartamentos. E desde essa época que o Tauá já fazia ações sociais. No início ligado ao assistencialismo, né? Os anos foram passando, esses conceitos foram amadurecendo. Estou contando essa história porque às vezes as empresas precipitam ao criar um instituto, né? Às vezes não é necessário. Eu acho que criar um instituto é um amadurecimento de um processo, né? Às vezes quer bater fisco rápido, aí abre o instituto. Então, assim, eu sou da teoria sem pressa e sem pausa. Agilidade é diferente de pressa, né? Legal. Então, os hotéis foram crescendo e fazendo vários projetos sociais. Quando a Lisete começou a conversar comigo, em 2023, querendo dar esse passo adiante, aí nós começamos um planejamento estratégico para constituir o Instituto como pessoa jurídica, né? Foi mais fácil pelo fato de eu ter conhecimento jurídico, eu já advogava para fundações, para associações, para sindicatos empresariais. Então a gente nem precisou contratar outro escritório especializado, porque eu já sabia, né, o caminho das pedras. Então, a primeira parte do planejamento foi essa parte burocrática, né? Elaboração de estatuto social, fazer, né, as regras básicas ali de governança, obtenção de CNPJ, etc. Né? Isso foi, digamos, a parte mais fácil. Para quem é advogado é a mais fácil.
E aí a gente fez um planejamento estratégico, né? Então você vê, a ata de fundação do Instituto Tauá, a data foi escolhida a dedo. Foi 8 de março, Dia Internacional da Mulher, de 2024. Ó, A ata de fundação foi essa data agora, 8 de março. Nosso CNPJ é novinho, saiu em maio agora desse ano. Que dia, sabe? Eu não lembro se foi 24 de maio, finalzinho de maio. Foi até rápido, né? Março para maio, né? O ah, Brasil ainda é um país um pouco burocrático, né? Acho que a gente precisava criar uma pessoa jurídica em um dia ou dois, né? sim. Mas tudo bem, vencemos essa etapa. E aí, o Instituto, ele consolida todas as ações que já eram feitas, que já tinha. Por isso que eu brinquei que eu fui convidado para jogar no Barcelona, no Real Madrid, porque já tinham vários projetos rolando, né? Então, a personalidade jurídica vem para consolidar o que já era feito, e já era muita coisa bacana sendo feita. Para vocês terem uma ideia, o nosso relatório de ESG do grupo, em 2023, nós impactamos diretamente 10.577 pessoas. Esses números são sempre assim, a gente tem que tomar... Eu nem gosto muito de número, porque o número é muito frio, Uhum. e os números não querem dizer muita coisa. Né? Às vezes você... impactei 500 mil pessoas. Tá, mas impactou como? É, Transformou mesmo? Porque se eu comprar bola de futebol e distribuir para 1.000 famílias, eu estou impactando 1.000 famílias, vezes o número lá do IBGE, aham, ou eu estou fingindo que eu estou impactando? Né? sim. Então esses dados a gente sempre toma assim com bastante relatividade, mas claro, a gente tem que prestar contas, os números são importantes. Mas isso para dizer que antes do Instituto nascer, já existia um trabalho relevante sendo feito. Mas no nosso planejamento estratégico, a gente definiu o seguinte: qual é o propósito do Instituto Tauá? Construir sorrisos, transformando vidas através da educação. Legal. Então a gente tem um foco bem claro que é atuar nas escolas públicas no entorno das nossas unidades. Na hora que a gente vai fazendo isso com excelência e com assim impacto concreto, nós podemos ampliar, né, para outras áreas geográficas, etc. Mas o planejamento dos primeiros anos do Instituto Tauá é bem claro de concentrar nos estudantes das escolas públicas no entorno das nossas unidades. Legal. Muito bom. E como que ficou hoje, do ponto de vista organizacional, o ISD? Ele ficou dentro do Instituto? Isso é uma coisa legal. Ou ele ficou, não, ele ficou dentro do grupo e o Instituto entra como responsabilidade social, a parte de governança, o comitê. Como que ficou essa organização? Assim? Essa é uma pergunta bem legal, bem importante. Dentro do grupo continua existindo o ISD normal. Tem lá gerente de ISD, a equipe. O Instituto, ele só se envolve diretamente nos projetos sociais. Então, claro que se conversam, né? Então, por exemplo, o Instituto Tauá são 4 diretores. Eu sou o presidente. A diretora social do Instituto Tauá, não por coincidência, é a gerente de ESG do Grupo Tauá. Uhum. O diretor administrativo financeiro do Instituto Tauá é o diretor financeiro do Grupo Tauá. A diretora, a quarta diretora do Instituto Tauá é a diretora de Talento, Cultura e Felicidade do Grupo Tauá. Mas existe ainda, normalmente, a área de ESG dentro do grupo. A estrutura como um todo. A funciona lá estrutura dentro. funciona. Tem coisas que a gente faz juntos, tem coisas que o Instituto Tauá toca sozinho, mas sempre conversando. Né? Até porque é diferente os assuntos. Né? Muito. Né? Então, por exemplo, a governança do Grupo Tauá não tem nada a ver com o Instituto Tauá. Questões ambientais do Grupo Tauá, o Instituto não se envolve, né, diretamente. Eu brinco assim que do ISD,
Claro que o ambiental e a governança são fundamentais, mas agora falando do meu propósito, Otávio, né? Meu olho brilha mesmo é no S, é no social. Legal. Sabe? Então, só fazer um parênteses, que isso que você tá falando é basicamente uma chapa do Grêmio Estudantil que você fez antigamente, né? Onde que você montou sua chapa e hoje você coordena, através da educação, um Instituto Tauá, né? Então é bem legal. Isso saber que às vezes a gente não entende o porquê que a gente está vivendo determinada ação. Então, por isso, quando você falou, minha primeira é com 14 anos, quando veio uma pessoa falar do Grêmio, hoje você coordena uma com uma chapa, então, que você montou, estruturou com as pessoas competentes, né, para administrar esses recursos e sempre olhar para a pessoa do lado, né? É isso que você falou, é tão verdade que eu formei em 97, né, minha graduação. Em 99, eu comprei um caderninho azul de capa dura, que eu tenho até hoje, e escrevi um curso, um programa para um curso de cidadania e tal. Algumas ideias que estão lá nesse caderninho de 1999, eu estou usando agora, em 2024, Que legal. num dos projetos, né, do Instituto Tauá. Uhum. Por isso que eu falei que a gente não pode ter pressa, sabe? Às vezes, algo que você está aqui pensando... Claro que a gente não é para ficar no sofá, né? Não é isso, né? Tem que bater na porta para ela abrir, né? Claro, sem dúvida. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que certas sementes, e um dos programas do Instituto chama Programa Sementes por isso, elas vão germinar e frutificar décadas depois. A natureza nos ensina isso também, né? Por isso que a gente tem que ter, assim, paciência. Senão você fica desesperado, cara. O pessoal que tá nos vendo aí, nossa, mas eu não sei qual que é meu propósito ainda não, então você entra, Uhum. né, até numa depressão, num movimento paralisante, sendo que tem que ter paciência consigo Um passo também. de cada Um vez, né? passo de cada vez. Uhum. Viva o seu propósito hoje, sendo um bom filho, um bom aluno, um bom irmão, um bom vizinho, Uhum. um bom funcionário, um bom chefe. Sim, legal. E conta uma coisa pra gente. Conta um pouquinho do que hoje o Instituto Tauá tá realizando, assim, através das ações. Que é uma coisa que eu acho muito legal, a gente sempre fala disso aqui na aulas, né? De conduzir as organizações para serem uma plataforma de transformação socioambiental. Querendo ou não, quem tá pagando a conta disso são os clientes do Tauá. Lógico. Ao estarem indo lá, ao estarem, né, usufruindo do grande hotel, eles estão também, paralelamente, contribuindo para o impacto na região ali, né? E aí entra o conceito de responsabilidade, né, com comunidades ao redor. O que hoje uma pessoa tá ali dentro, né, tá fazendo uso do Tauá, tá sendo cliente do Tauá, o que ela tá gerando de benefício para a sociedade através do Instituto Tauá? E como que é esse mecanismo lá dentro? Como, né, se isso pudesse ser aberto, claro, mas como que é definido essas metas, valores, budgets para poder contribuir com a comunidade? Como que é isso lá dentro? Conta pra gente. Bacana. Então, a gente tem vários projetos, né? Vou citar alguns só para ilustrar essa sua colocação. Esse programa Sementes, a gente leva para os alunos das escolas públicas, através de palestras e workshops, noções de assuntos que, em regra, não são trabalhados ali no cotidiano. Por exemplo, planejamento de vida, educação financeira, Legal. educação ambiental, marketing, soft skills, etc. Então, na fase 1 desse programa, nós vamos para dentro da escola. Na fase 2, o Grupo Tauá... E é com a rede pública? com a rede pública, em regra com escolas estaduais, Não. que pega ali o público mais do ensino médio. Então a gente está iniciando com o ensino médio, que são os meninos mais velhos e as meninas, e a ideia é aos poucos a gente ir descendo. A gente tem projetos para crianças. Então, por exemplo, tem o Tauá Pedagógico Solidário, que a gente pega as crianças também de escolas públicas e leva para passar o dia no Tauá. Que legal. A gente tem, não sei se vocês já foram no Tauá, tem a J-City, né? Que é uma cidade que tem lá brincadeiras, mas tem também oficina de nutrição,
games, etc e tal. Mas o pedagógico solidário, os meninos vão lá e as meninas, muito, como são crianças mais jovens, digamos assim, tem o lado educativo, mas é muito mais do brincar, que também é muito importante, né? A gente escuta relatos das professoras falando assim que os meninos no dia seguinte e as meninas falam assim: ontem foi o dia mais feliz da minha vida. Porque muitas dessas crianças, possivelmente, se não fosse esse projeto, jamais adentrariam aquele ambiente. Não, isso abre um horizonte, uma perspectiva na cabeça de uma criança que ela vai pro resto da vida dela. Isso. O que que é? Onde que eu posso chegar? Olha essa realidade. Às vezes ela nem faz ideia daquela realidade. Isso. Ela entra num hotel, né, um hotel bacana, num ambiente que muitas vezes ela fica ali encantada e ela pode pensar, poxa, eu quero isso pra minha vida, né? Quero voltar aqui, seja como hóspede, seja como funcionário, emocionador, né? Como a gente chama os nossos funcionários. Então, só isso daí, se a gente conseguir plantar nessa criança, dela ver uma realidade que ela não está habituada, que às vezes ela nem sabia que existia, né? Ela pode... Claro que isso é muito pouco. A gente tem que ir muito além disso, né? Então, na fase 2 do programa Sementes, o Grupo Tauá tem a universidade corporativa, que é a Unisorriso. Na fase 2 do programa Sementes, a gente abre a Unisorriso para os alunos das escolas públicas. Muito legal. Fazerem cursos dentro da nossa universidade corporativa. Na fase 3 desse programa, a gente possibilita para os 14 mais rápidas imersões no mundo do trabalho. Não é experiência profissional ainda. Por exemplo, os meninos e meninas vão passar ali uma semana, se ela estuda de manhã, ela vai ficar uma semana à tarde com a nossa gerente de marketing para ver o que um gerente de marketing faz na prática. Ou o gerente de TI, ou o advogado júnior, enfim. A gente pega voluntários, que é a nossa também, um dos nossos valores do Instituto. É o voluntariado. É o voluntariado corporativo. Então, assim, mobilizar recurso é muito mais do que captar, né? Então, você estava falando dos hóspedes. Claro, os hóspedes são importantíssimos. Até porque a gente instituiu a taxa de apoio social. É uma taxa que é paga voluntariamente pelos hóspedes no valor de R$10 no check-out. Então, no check-out, junto com a conta, vai vir ali R$10 que você pode ou não pagar. Claro que é totalmente facultativo, né? Mais ou menos como troco solidário, né? E essa taxa, graças a Deus, a gente está tendo uma adesão muito, muito relevante. Legal. Porque os hóspedes estão enxergando, né, que é um valor pequeno para eles, mas grande, né? Às vezes é um valor pequeno ali, né, no miudinho, 1 ou 2. Mas isso no final do mês dá um valor relevante que a gente consegue aplicar nos projetos, né? Isso é muito legal porque não é só sobre o Tauá não quer dar o dinheiro, quer tirar dos hóspedes. Não, mas é a oportunidade de estender, porque o Tauá poderia simplesmente chegar, bancar tudo e pronto. Mas né, a oportunidade em que o Tauá está dando para as pessoas participarem dessa construção. Isso é muito rico, que as pessoas se sentem parte do que está sendo feito. Exatamente. A gente está muito alinhado com as ODS, né? Então, assim, a gente acredita na questão das parcerias. Claro que a gente faz muito por conta própria também, porque esse valor ele não é suficiente para tocar todos os projetos, né? Mas eu estava dizendo, mobilizar recursos é muito mais que captar, né? Quanto que vale 8 horas de um profissional, de um diretor de um grupo empresarial dedicado ali voluntariamente? É difícil até de mensurar, né? Então a gente consegue, através dessas parcerias, seja dentro de casa como também para fora. Então eu falo assim, o nosso propósito é educação? É. Construir sorrisos? Sim. Mas também tem que enxugar lágrimas, né? E eu até confesso que eu tinha muito... Era quase uma obsessão na linha do construir sorrisos através de educação. Mas Deus, às vezes, nos chama, né, das maneiras mais surpreendentes. E em abril desse ano, lembra que eu falei que o nosso CNPJ só vem em maio, né?
Em abril, a minha filha mais nova foi internada com uma pneumonia gravíssima. E a gente ficou quase que o mês inteiro no hospital pediátrico aqui de Belo Horizonte. Mais de 10 dias no CTI e tudo mais. E aí, sem eu saber, o Tauá, não sei se vocês lembram, tem os Tauá Alegres, né? Que são os personagens. Sim. A Lisete, a nossa CEO, fala que a gente quer ser a Disney brasileira. Eu ia falar isso, Né? o jeito de cantar os Eles estavam gestores, a importância do falar e fazer. Eles querem ser Disney, os diretores estavam na Disney, Isso. aprendendo com as pessoas para implementar. Tem a universidade da Disney, essa questão de encantar o público, que ali é um grande cenário, né? E os clientes são os espectadores de um grande palco que está acontecendo. Nós vamos ser a Disney brasileira. Bom demais. Então tem os Tauá Alegres, tem os personagens. Adoro o Tipatinhas. E você vai gostar mais ainda do Jota, que é um dos nossos personagens. É legal. E eu tava lá com a minha filha e nós recebemos, surpresa, eu não sabia, a visita da Vivi Sorriso, que é um dos personagens, né? Um dos Tauá Alegres. E aí, cara, aquilo ali mexeu muito comigo, porque eu tava só naquela pegada, né? Educação, construir sorrisos através da educação. E eu vi que enxugar lágrimas também é importante, né? Quanto que vale uma visita de um Tauá Alegre num hospital pediátrico? Sim. Então aí a gente resolveu também desenvolver alguns projetos nessa área. E aí a gente tem parceria com a Santa Casa, com outras instituições, para enxugar lágrimas com algo que a gente já sabe fazer, que é emocionar, né? Que é tocar o coração dos hóspedes. Só que agora não é o hóspede do hotel, né? É o hóspede que está lá no hospital, com a filha, com o irmão, etc. Uma questão também muito interessante é sobre R$10. É um preço simbólico. Mas você comentou sobre essa questão de, às vezes, R$10 é pouco, mas no montante faz total diferença. E quando você fala a questão de a gente precisa ser sem pressas e sem pausas, é basicamente isso. A gente entender que não precisamos ter pressa em captar milhões de dinheiro, mas também não pode ficar de braços cruzados esperando a oportunidade vir. Então, é muito interessante entender que é um hóspede por vez. E esse dinheiro, pelo que você está me falando, gera impacto não só para os emocionadores, mas também para toda a comunidade em volta. É uma inércia, né? O começo, a coisa é devagar, é complicada, mas o crescimento vai sendo exponencial, né? Depois que começa, a força de arrancada dói mais, mas depois a coisa vai embalando e vai pegando. Exatamente. É por isso que eu tenho uma certa restrição com essa história dos números. Porque senão, as pessoas podem olhar assim, o Instituto X está impactando 10 mil pessoas. Aí o dono de uma pequena padaria pensa assim, não vou mexer com isso não, porque olha lá, se eu conseguir impactar 10 pessoas, né? Só que impactar 10 pessoas é extremamente importante. Se né? todo mundo estiver impactando 10 pessoas, né? Não é verdade? Aliás, impactar uma, né? Eu lembro, eu estava na faculdade, e agora vocês falando aí que me fez lembrar. Antes de eu formar, tinha um programa aqui na Prefeitura de Belo Horizonte chamado Liberdade Assistida. Uma das medidas, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, para evitar, né, a restrição de liberdade de adolescentes e tudo, é o programa Liberdade Assistida. E eu fui lá ser voluntário desse programa. E lá, eu acredito que ainda exista, né, o programa aqui em Belo Horizonte e em outras cidades. Você se candidatava para acompanhar, você era tipo um voluntário que você ia passear pela cidade com um adolescente. Por exemplo, levar ele numa exposição no Palácio das Artes, para ele ver, né, uma realidade que ele não está acostumado. Ir ao cinema com ele, no Shopping Cidade, por aí vai. E isso mudou minha vida, tanto que isso tem 25. 26. Eu formei em 97, isso deve ter acontecido em 95. E eu nunca esqueci.
E eu trabalhei com dois adolescentes. Talvez deles não se lembrem, né? Mas eu lembro. Então, isso para dizer o seguinte, que mudar a vida de uma pessoa é importante. Né? Às vezes a gente quer mudar de 1000, mas tá brigado com o irmão ou com o pai. Sim. Então, cara, faça eu para casa primeiro, né? Uhum. Pensa pequeno. Pensa grande, mas faz pequeno, né? É o Sim. tal do sonho grande, mas haja localmente. Né? Uhum. Então a gente tem que tirar esse romantismo dessa temática do propósito, da responsabilidade social. Uhum. Para você, o que é propósito? Bom, essa é uma pergunta difícil. Eu vou usar uma música, né? É Melim, aquela banda? É. Sabe aquela música que nem tem a ver com isso, sabe? Quando arrepia já era? Aham. Não tem uma música que fala isso? Aham. Propósito é quando arrepia, cara. Propósito é quando brilha os olhos. Propósito é quando você não vê o relógio. O tempo passar, é sabe? isso. Então, por exemplo, se você... É uma boa dica isso. Se você, 4 horas da tarde, tá olhando pro relógio, nó, dá 4, mas não dá 6, Aham. é um mau sinal, né? Agora, se você olha pro relógio, igual a gente vai olhar aqui, 9 horas da noite, eu nem vi o tempo passar, pode saber que você tá fazendo algo alinhado com o seu propósito. Uhum. Então, eu acho que é um conceito que traz uma certa dose subjetiva. Porque às vezes a gente quer racionalizar, né, tudo. E eu acho que o propósito, ele entra muito... O coração indica. Por isso que a gente não deve ter pressa, sabe? Uhum. Não deve ter pressa. Claro, se você tá ali sofrendo, segunda-feira você já tá ali doido para chegar sexta, aí você não pode esperar muito também não, para mudar. Aí é caixão, né? Senão você vai parar no hospital, Aham. né? Se tá nesse nível, aí é CTI, né? Aham. É grave. Mas se não tá nesse nível, tenha paciência que o propósito vai se manifestando aos poucos. Uhum. E Gostei da definição. gostou? Propósito é não ver o tempo passar. Uhum. E é o que eu vivo hoje, cara. Uhum. Por isso que eu sou um cara que ama futebol. É só uma metáfora, Ah. porque eu não sou muito fã de futebol, né? Ah. Até fui conhecer a Arena MRV agora, cara. Tinha 30 anos que eu não ia no campo. Fui porque um amigo meu me convidou e tudo mais. E é capaz de eu ficar mais uns 10 anos sem ir no campo. Mas é só uma metáfora. Eu sou o cara que ama jogar futebol e que foi convidado para jogar ou para dirigir o Barcelona. Tô usando times de fora para não entrar na paixão É até regional, melhor. né? É No até Barcelona ou no Real Madrid ou no Manchester. melhor. Uhum. Então, e é um problema para mim porque tem 2 filhas, como eu tava falando, né? E em regra eu olho no relógio, 8h30 da noite, cara, tem que ir correndo para casa, senão minha menina mais nova vai estar dormindo e eu quero também, né, brincar com ela e tal. E você falou muito sobre essa questão de sempre pessoas estar ligadas com você. Então, seja na questão dos sócios. Hoje os sócios foram seus estagiários. Então, é muito importante essa cultura que você introduziu no escritório, né? E entender que existe todo esse processo. E eles também permitem que você está vivendo isso hoje. Porque eles Sim. estão tocando um barco e você está vivendo isso hoje. Exatamente, é. É, Pessoas é 90%, né, gente? sim. Planejamento é importante, processo é importante, tecnologia é importante, mas o que faz a mágica acontecer são pessoas, né? Então, assim, Eu tive uma frase que eu fui até linchado aqui, eu vou falar abertamente, que teve um podcast que eu falei assim: padaria e tecnologia são as mesmas coisas. Todas as duas empresas têm que lidar com pessoas, né? Então é basicamente isso. E só para complementar, Padaria e tecnologia tem é a vários. mesma coisa. E aí, só para complementar essa questão, hoje no Tauá você lida com pessoas da comunidade, você precisa ouvir, você precisa entender a realidade, porque às vezes são coisas que a gente quer implementar, mas na verdade as pessoas não querem receber, né? Como que é isso hoje para você? E outra coisa, como que é isso? E também como que é lidar com estou plantando e às vezes não seria o que vou colher. você falou a palavra mágica, ouvir. Uhum. Então, se eu quero transformar vidas através da educação, a primeira pessoa que eu tenho que ouvir são os professores, né?
Uhum. Por quê? Esse eu acho que é um dos problemas, às vezes, que a gente vê na prática do terceiro setor. Boa intenção não é suficiente. A gente não pode ficar no ar-condicionado, tendo ideias, criando projetos. Você planeja feijoada e tá chegando um feijão, caldinho de feijão ralinho lá na ponta. Por quê? Porque às vezes aquilo ali não tá alinhado com a realidade, né? Então, ouvir. Qual que é o segredo de relacionar com pessoas? Ouvir. Agora, dá um Google aí. Curso de escutatória. Não tem quase. Se tiver, quem inventou vai ficar Rico. ou rico ou pobre, porque não vai ter aluno. Agora, curso de oratória é o que mais tem. Todo Já mundo, diz aí minha mãe, você tem 2 ouvidos e uma boca. todo mundo quer falar, quer aprender a falar, né? Então, poder da comunicação. Tá, mas e ouvir? Uhum. Então a gente tem essa pegada de ouvir a comunidade, de ouvir os voluntários, de ouvir os alunos. Por exemplo, vão oferecer curso gratuito disso ou daquilo. Ok, legal. Mas hoje com o celular e com a internet, qualquer pessoa faz curso gratuito do que ela quiser em Harvard, no Google, na Microsoft, no Sesc, enfim. Será que é isso que a comunidade está precisando? Não sei, não estou falando que não é. Estou dizendo que São hipóteses, né? a gente tem que construir juntos. Então, por exemplo, a gente está fazendo um evento para os professores das escolas de Caeté sobre saúde mental. Parceria do Instituto Tauá, do governo do estado e da pós-graduação de psicologia da PUC Minas. As pessoas, principalmente pós-pandemia, estão adoecendo mentalmente, cara. Então eu vou lá falar de marketing, de oratória, Uhum. entendeu? Sim, Então você usou a palavra mágica. legal. Ouvir mais, escutar verdadeiramente, Nem é ouvir, é escutar, né? né? Uhum. E a partir daí construir juntos. Interessante. Muito bom. Você queria fazer mais uma? Não, eu acho que eu gostei muito disso que a gente falou, mas que a gente já apontou aqui, eu queria que a gente falasse sobre isso, eu achei isso legal. Essa questão do jeito Disney de encantar os clientes, a maneira no qual vocês chamam os seus funcionários, o que é isso de forma prática. E também, fazer o complemento, teve até um evento, acho que foi do semestre, que os próprios diretores se fantasiaram para emocionar os emocionadores, né? Isso é todo mês. Ah, é todo mês? É o seguinte, o Tauá, o grupo Tauá, investe muito em cultura. Uhum. E a gente fala, né, a nossa CEO fala, a Lisete, que a cultura engole a estratégia. Então a estratégia é importante, mas a cultura é fundamental. E como é que se implanta e se mantém uma cultura? Repetição, treinamento, exemplo, não é? Como é que você educa? Vocês ainda vão ter filhos, né? O Bernardo já tem. Ai, ele tá falando desde o início do Se podcast. você é mãe de filho do Bernardo, escreve aqui no Olha aqui embaixo. Se aparecer, esquece. Eu vou limitar a 1000 comentários. no Tá podcast. bom, vai. Mas a gente educa pelo exemplo, né, cara? Uhum. Eu falo com as minhas meninas lá, elas escutam, 5 minutos depois. Agora, o que eu faço? Então, a gente tem convenção, reunião de cultura, reunião de felicidade. E todos os diretores do grupo comparecem, se vestem. Já se vestiram de Shrek, de coisas assim, do Arco da Velha. Inclusive teve uma que era uma emocionadora lá de Araxá, chamada Fiona. A princesa Fiona. Aí era bem engraçado isso. No início desse ano, os diretores se vestiram dos 3 porquinhos. Ah, é? Ó, bom demais. Então é isso, né? E você, se fantasiou de Se alguma coisa? você quiser ser diretor do Tauá, um dos requisitos é estar disposto a se vestir. E não é só colocar uma fantasia, né? Tem a coreografia,
Tem que dançar. Cara, eu dei sorte. O CNPJ foi depois. Por isso, né? Aí entra o advogado. Criamos a personalidade jurídica à parte. Ah, Mas eu ainda não tive que me vestir dos três porquinhos, nem coisa parecida, não. Mas isso vai Vai chegar esta Ah, hora. legal. Com certeza vai. Nos convide para estar lá no dia. Isso. Ah, Não, e a gente publica, tá lá no Ah. Instagram, tá Bom nas demais. nossas redes. A gente tem uma pergunta, assim, já caminhando pro final, que é um lema, assim, nosso, que é: se você pudesse escolher qualquer pessoa, ou que está aqui, ou que está viva, ou que já morreu, para poder tomar um café e passar uma tarde, quem seria ela? Mas não vale Jesus Cristo. Ah! é, essa... todo mundo iria Não, falar. não vale Jesus Cristo. É certo, todo mundo já sabe que é ele, mas tirando ele, se você pudesse tomar um café com qualquer pessoa, ou que já morreu, ou que está vivo, e quem que seria? Tanto para ter um conselho que você tá vivendo agora, ou para um conselho que para tomar uma decisão futura, ou para entender o passado. Bacana demais. E tem que ser uma pessoa só? Pode falar mais, mas É, a ideia é ser justifique principal. sua resposta. É legal excluírem Jesus, porque essa é a resposta, né, mais natural, digamos Sim. assim. Né? Mas teriam, né, muitas pessoas, porque tem muitas pessoas inspiradoras, né? Mas eu consigo sem maiores dificuldades. E até eu tenho uma frustração que essa pessoa, ela esteve entre nós, ela desencarnou em 2002, então até daria, mas eu não fiz. Aham. Mas eu convidaria Chico Xavier, cara. Convidaria Chico Xavier para tomar um café, Legal. comer um pãozinho de queijo Uhum. e prosear. Acho que é uma pessoa inspiradora e que, de certo modo, independente da religião, né? Independente de crenças, é uma pessoa que vivenciou o que Jesus nos convidou, né? Uhum. Jesus nunca usou a violência, né? Que tem 2000 anos que ele teve entre nós e tá... O convite dele paira no ar aí até hoje, mas ele não impõe, né? O mundo foi datado do nascimento dele, né? Dividiu. E você estava falando de recurso, né? Uhum. Por isso que eu falei que eu não gosto de ficar citando grandes números, até para não inibir. Agora, aí Jesus, por acaso, ele se associou a imperadores romanos? A senadores? Não. Jesus convidou pescadores, pessoas do povo, né? Jesus ficou, por acaso, para mudar a história da humanidade, ele precisou de poderes humanos, de moedas, de recursos materiais? Não. Ou seja, mesmo com pouco recurso, o pouco, aos olhos do mundo, pode se transformar em muito. Então eu acho que um cafezinho com Chico Xavier ia ser do meu interesse. Legal. Muito bom. Interessante isso. Eu nunca tinha parado para pensar que Jesus não precisou de poder para mudar essa realidade das pessoas. Poderes Poder humanos, mundanas, né? né? Então é interessante isso. Às vezes a gente quer sempre algo a mais e tal pra gente querer mudar, mas na verdade a gente pode servir a outra pessoa. Então, bem legal. Já pensaram se ele... Não, eu vou chamar aqui o meu colégio apostólico, eu vou chamar a turma do Sinédrio, vou chamar o imperador romano. Não foi isso que ele fez, né? Ele esvaziou de si mesmo, né? Ele chamou o pescador, né? Uhum. Pessoas ali, Interessante. donas de casa, Uhum. Muito a bom. maioria analfabeta. Aham. Então, por isso também, títulos acadêmicos muitas vezes não é o mais importante. Uhum. Legal. Bom, eu tô aqui A pensando. gente sempre fala, depois de É, ouvir, a gente sempre compartilha É, a alguém gente também. sempre Legal, fala. legal. Mas, cara, hoje, não sei porquê, mas minha cabeça, sabe quando tá uma tela branca assim, uma folha branca, eu não tava nenhum nome pra conversar? Mas partindo desse pressuposto que a gente tava falando sobre a questão de vivência, sobre a questão de, vamos falar, de pessoas para criar um instituto, a importância de fazer um diagnóstico,
Ainda não veio na minha cabeça. Se você quiser falar primeiro. Vou falar. Tiveram algumas pessoas que vieram aqui na minha ideia com base no que você trouxe do Chico Xavier. Algumas figuras icônicas assim que, né, passaram realmente para poder trazer conhecimento, trazer um crescimento assim para a gente. Eu colocaria, não sei se Kant ou não, eu acho que eu gostaria de conhecer o Martin Luther King. Acho que eu já li a biografia dele, aquele discurso famoso dele, do I Have a Dream. Ele fala que ele escreveu um discurso, já ouviu isso? Eu acho que eu já contei isso. Fala que ele escreveu um discurso completo de tudo que ele ia falar. Em um belo momento ele pegou, amassou, jogou de lado e falou assim: eu vou falar o que tá no meu coração. E aí saiu. I Have a Dream. Eu acho que seria um cara que eu bateria um papo. Que ele realmente bateu no sistema, né? Ele corria risco de morte, era um trem meio punk. E ele não usou da violência. Então, você falou da não violência, eu ia pegar a vaga dele, o nome dele, eu ia citar Gandhi, né? Mas acho que você também foi num ponto legal. E você vê que mesmo tantas décadas, né? A gente talvez não tenha evoluído, né? Aquela cena da Simone Biles e da Jordan, que é a terceira colocada, que depois caçaram a medalha dela, mas as duas se rendendo e reverenciando a Rebeca, aquele pódio ali, eu acho que foi assim, uma mensagem inspirada por Deus para o mundo, de que, cara, independente de você ser de um país desenvolvido e de outro menos desenvolvido, no fundo nós somos humanos, né? Que é o que Martin Luther King tentou mostrar e a gente não entendeu até hoje, né? Ele deu a vida ali, Gandhi também e tal. E uma coisa que me preocupa, por isso que eu lembrei do Gandhi, é que a gente acha assim: não, temos que ser intolerantes com os intolerantes. Hoje eu vi um cartaz que me assustou. Falava assim: fogo aos racistas. Eu até entendo a mensagem dessa questão, né, de não ser condescendente com preconceito. Mas Gandhi libertou a Índia sem pegar numa arma, né? Inspirando ali a não violência. Então eu acho que a gente precisa resgatar esses exemplos. Até onde eu sei também, Martin Luther King não pegou nenhuma espada e nenhum revólver, né? Pelo contrário. E tinham movimentos na época extremamente contra exatamente a mesma força oposta, mas ele não. E foi por isso que eu lembrei do pódio, porque a Simone Biles e a Jordan foram muito criticadas. Que absurdo você se render, né? Não sei o quê. Porque a vaidade humana, né, ainda grita, né? O orgulho de raça, de um país, etc., ainda grita muito alto. Por isso que eu gostei do seu cafezinho aí. Se você puder, você me chama. Eu pensei aqui, coloquei no Google e é sintonia, né? E pelo que a gente está falando, principalmente de educação, eu coloquei Platão e falou que Platão foi um filósofo matemático do período clássico da Grécia Antiga e ele fundou a Academia em Atenas, a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental. Então é algo que a gente poderia, pelo que a gente está conversando aqui, pelos projetos que o Instituto Tauá faz hoje e pelo que a sua vivência, o que a Alus também quer fazer, né? A questão de trazer educação faz total sentido para entender como que foi fazer a primeira faculdade, né? A primeira academia, e quais foram os aprendizados, porque a gente precisa entender que tudo que aconteceu no passado, teoricamente vai acontecer no futuro. As pessoas são moldadas para isso, né? Então, um exemplo disso. Tem um livro chamado Homo Sapiens, que é um futurista que ele escreveu. Ele fala que as pessoas na antiguidade gostavam de viver em comunidade. As pessoas gostavam de se pertencer num grupo. E hoje o que as pessoas fazem? Tem a comunidade que a gente vive, mas tem a comunidade virtual. Então a comunidade passou de física para digital. E, consequentemente, hoje existem pessoas dentro das redes sociais criando mecanismos para a gente se tornar parte da comunidade. Um exemplo, seguidores. Não sei se eu comentei aqui no podcast passado, mas seguidores. Quem tinha seguidores? Jesus. Hoje o Instagram usa seguidores.
Entende? Então sempre fica moldando coisas do passado para estar no presente. Por isso que eu escolhi Platão, para entender como que as pessoas pensavam nessa época, que teoricamente são como que as pessoas pensam hoje. Só uma curiosidade. Alos. Né, a gente fez esse jogo de cor aí que fica aulas. Alas. Mas a origem é com isso vem do termo grego, né? Quando pergunta para Cristo, o Cristo informa: eu vou, mas vou deixar outro consolador com vocês, remetendo ao Espírito Santo. Cristo é halos do Espírito Santo, são seres distintos, mas da mesma qualidade ou origem. E é a mesma coisa nós como seres humanos, somos distintos, cada um nasceu numa situação, numa região, numa oportunidade, num contexto social, histórico, o que seja, mas partilhamos da mesma qualidade, da mesma origem. Perfeito. Halos. Muito legal. Veio daí o nome, Ah, inclusive. E se for para chamar Platão, chama logo Sócrates, que era o professor dele, Ah. e vamos fazer logo um chá da tarde. bom demais. Um cafezinho, bom demais com pão de queijo. Muito bom. Otávio, a pergunta final agora. Se você fosse deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, independente do momento de vida que esteja, né? Seja como você lá com seus 14, 15 anos, indo para o Grêmio Estudantil, ou não, ou então estando no colégio, faculdade, e querendo encontrar uma causa para poder viver, algo maior para poder viver, ou, como você falou, em busca daquilo que arrepia, que faz o tempo passar e a gente esquecer dos nossos problemas e pensar em prol do próximo. Quais seriam as suas dicas para essa pessoa? Os passos dela seguir. Legal. Eu penso que sair de si mesmo, sabe? Nós aqui nessa mesa e provavelmente todo mundo que está assistindo a gente vive numa bolha, né? A gente vive assim num mundinho que não é a realidade do nosso planeta. Então, pelo menos uma vez por semana, saia de si mesmo. Vai visitar, né, uma comunidade distante, uma creche, um asilo, a escola pública do seu bairro. Não precisa ser só visitar ambientes desfavoráveis, comparando com onde você está, não. Porque às vezes os miseráveis estão acima de você e não abaixo. Então é muito legal a origem aí do nome do Alos, porque assim, sejam bilionário, sejam miserável, tem algo que nos une. Tem muitas coisas que nos unem. Primeiro, a nossa essência, né? Nós somos filhos de Deus, somos criados por Deus. Segundo, é a dor. Então, a dor nos iguala. Você pode ser um bilionário, tá recebendo tratamento VIP, mas a dor do pobre ou do rico, por isso que às vezes Deus usa esse mecanismo da dor, né, para nos despertar do próprio egoísmo. Então, sair de si mesmo é a minha principal mensagem, se eu fosse deixar uma só. Não espere a dor bater na porta de sua casa, porque ela vai bater. A gente pode ir no amor ou na dor, né? Você não vai envelhecer? Você não vai ver um filho doente? Claro que sim, né? Só uma questão de tempo. Então, se você puder não esperar a dor bater na sua vida, e antes mesmo dela te convidar, você ir ao encontro da dor do outro, eu acho que isso daí é o caminho do autoconhecimento, porque aí nós vamos simplificar a nossa vida, vamos ver que a gente não precisa de tudo que a gente acha que precisa, né? Uhum. Ou que as redes sociais nos mostram que precisa. Você fez uma analogia bem legal, esse lance do seguidor, né? Uhum. Mas seguir Jesus é uma coisa, agora seguir o influencer é outra bem diferente, né? Uhum. Então, sair de si mesmo e ir em busca da dor do outro antes dela bater na nossa porta. Perfeito, muito Legal. bom. E canais Tauá, quem está ouvindo esse podcast, quiser conhecer um pouco mais do trabalho, quiser participar, se engajar, seja ser voluntário, seja contribuir financeiramente ou de outras maneiras, como que as pessoas podem estar participando disso? Conta pra gente. Maravilha. Os nossos canais assim mais eficazes de comunicação, nosso Instagram,
@Instituto Tauá. Tem o LinkedIn também, que é o mesmo endereço. E tem o nosso site, mas assim, no Instagram é que a gente mantém. Toda semana a gente publica nossos vídeos, nossos posts e dá para acompanhar a gente por lá. Como eu disse, o voluntariado é uma dos nossos pilares, né? Não só o voluntariado corporativo, através dos nossos emocionadores, mas pessoas também da comunidade que queiram se engajar em nossos projetos são também muito bem-vindas. Podem nos mandar um direct pelo Instagram ou pelo LinkedIn. Vai ser uma alegria a gente somar forças aí, fazer a diferença ao nosso redor, sem pretensão a messianismo, a salvadores do mundo, mas fazendo ali, né, no dia a dia, o que a gente pode e a gente consegue fazer muita coisa juntos. Muito bom. Gente, eu fico muito feliz com esse papo, porque a visão, assim, eu lembro do início da fundação, da criação da ALOS, né? Era sobre isso, era sobre como que a gente, né? Porque a gente tem o primeiro, você falou aqui de terceiro setor, mas tem o primeiro, tem o segundo, como que a gente consegue juntar todas as coisas? Eu acho que isso é um exemplo muito legal, né? Você só atua na rede pública, em parceria com o Estado, o recurso vem do segundo setor, mas com a paixão do terceiro. Eu acho que esse aí é a sopa perfeita para a gente poder gerar transformação, sabe? E quanto mais a gente tiver isso por aí, acho que a coisa melhor vai andar e mais a coisa vai caminhar. Porque ninguém tem a paixão que o terceiro setor tem. É uma causa de vida. Difícil ter, é isso. É arrepio, é propósito. A canetada só o Estado tem, né? No final das contas. E a riqueza, né, o dinheiro, o PIB, é gerado só através de, o que a gente falou, de emprego, de renda. Então, quando cada um entende seu papel e a gente consegue unir isso de maneira bem apaixonada, acho que a gente tem um resultado muito positivo. Então, parabéns aí por tudo que vocês têm construído, né? Você que tá à frente aí puxando tudo. Deus continue iluminando aí os seus passos, tudo que vocês têm feito lá no Tauá para transformar cada dia mais vidas. Amém. Muito legal essa síntese que você fez, eu concordo plenamente. E a única coisa que eu acrescento é que o terceiro setor, né, ele tem que buscar também a própria sustentabilidade, né, através dos negócios sociais. Então a gente tem também essa meta de desenvolver em conjunto com as coletividades produtos, serviços para gerar, claro que sem finalidade lucrativa, obviamente, né? Mas quem sabe o capitalismo dos nossos filhos vai ser bem diferente do nosso. Né? O pessoal brinca, né? O 2,5, setor 2,5. Exatamente, é isso aí. Tem um livro legal, chama Capitalismo Consciente. Vou mandar pra você. Já leu já? Já. Ah, não, então. Manda outro. É isso aí. Manda daquele que. É um livro daquele cara que era deputado nos Estados Unidos. Tem um livro dele? Não, a história A história, né? Do William Wilberforce. Vou te mandar da revista Ultimato. Legal. Um link da revista Ultimato. Ele contando, tipo assim, ele dedicou a vida dele à libertação dos escravos na época do período inglês. Ele passou a vida inteira. Eu já dei spoiler, eu já falei disso aqui, então não tem problema. E aí, acho que 4 dias antes dele morrer, ele conseguiu fazer a libertação de todas as colônias, foram mais de 2 milhões de escravos libertos, 4 dias depois ele morreu. A missão de vida dele foi cumprida e ele foi embora. E cumpriu Bacana. sem pressa, sem pausa. Sem pressa, sem pausa. É isso aí. Eu acho que essa é a frase do podcast. Então encerra ela, já que você deu spoiler da outra. A minha frase? Não. Você encerra com a sua frase, encerra com essa frase hoje. Então beleza. Mas primeiro, Otávio, queria agradecer por você ter agradeço. topado. Depois de longos 2 meses da gente conversando. As agendas. Mas que bom que deu certo. Que bom que deu certo. Mas obrigado e que possa dar tudo certo aí nos próximos passos do Instituto Tauá, que é algo digno, uma história digna de ser contada aqui no podcast. Eu que agradeço e parabéns para vocês. Eu assisti alguns episódios do podcast, me inspirei bastante. Então, espero que a gente continue juntos aí. Que bom. Com toda certeza. Então, a frase do podcast é sem pressa e sem pausa. Valeu, galera. Até a próxima.